E aí, deixa eu mostrar de novo a imagem só para você ter uma ideia. Imagina essa bolinha aqui, cheia de água dentro, essa bola azul, atrás do seu joelho. Imagina ela estourando e a água extravasando. Essa água que não devia estar ali. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fique Boa do Joelho com a Aline, onde você aprende o caminho para ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, em casa e sem remédios. E aqui é a Aline, eu sou fisioterapeuta, e no programa de hoje você vai aprender tudo sobre o exame da artrose no joelho. Como assim? Sabe quando você vai fazer aquele seu examezinho, recebe os resultados do exame e você fica lendo aquele monte de coisa e acaba se desesperando, ficando com medo de tanta palavra feia, tanta coisa que você acha que é o fim do mundo. Ai, meu Deus, o médico disse que tem derrame, tem osteófito, tem não sei o que de menisco, tem cisto disso e daquilo e não sei o que mais lá, e fica apavorada com tanta coisa. Pois é, aqui nesse programa você vai entender o que significa cada um desses achados e o que pode ser feito com relação a cada um deles, para você não ficar pensando que o seu caso não tem mais jeito, que aquilo ali não tem nada que possa ser feito, que o joelho já está estragado demais. Você vai entender tudo por A mais B. E por que que eu considero que isso é importante? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque o médico não vai ter tempo de te explicar tudo isso, né? Quando você recebe um exame que tem vários achados, 4, 5, 6 achados, às vezes tem até mais, o médico não vai ter tempo de estar te explicando aquilo tudo, mas é importante você saber, justamente para tirar esse medo do coração de tanta coisa que deu, né? Que você fica achando, meu Deus, o meu caso é o pior de todos, é o mais avançado que existe no universo. E já começa a ficar triste, depressiva, perde a esperança de ficar boa por causa de tanta coisa que deu ali naquele exame, mas na verdade, muitas vezes nem é tudo isso. E eu vou te explicar hoje cada uma dessas coisas e principalmente o que é que pode ser feito para tratar cada um desses achados, certo? Então é muito importante, principalmente para você dar aquela aliviada, respirar fundo e parar de ter tanto medo do exame da artrose no joelho, tá bom? Então vamos lá. Fica ligada porque o que você pode fazer com relação a cada um desses achados, você saber disso é muito importante, tá bom? A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, que é uma das mais comuns que existem de se achar na artrose do joelho, é o cisto de Baker. Primeiro eu vou te explicar. Esse cisto é uma bolinha de água que se forma quase sempre atrás do joelho, na linha poplítea, que é aquela linhazinha que tem atrás do joelho, certo? E essa bola ela se forma porque existe muito líquido ali preso no joelho por causa do processo inflamatório que a artrose causa. Às vezes, a própria membrana sinovial que produz esse líquido que precisa ter dentro do joelho, ela começa a produzir mais líquido, o líquido fica insalubre, enfim, a artrose causa uma série de alterações na produção desse líquido e, portanto, acaba se formando essa bolinha que você está vendo, essa bolinha azul aqui atrás do joelho é o cisto. Agora você imagina, esse cisto não era para estar aí, né? Imagina essa bola deste tamanho se formando atrás do seu joelho. Claro que ela pode ser menor, pode ser até maior, os tamanhos vão variar muito. Mas, quando você tem um cisto de tamanho considerável, imagina só você tentar dobrar o seu joelho com uma bola desse tamanho atrás dele. O quanto vai dificultar o seu movimento, não é? De dobrar o joelho. O quanto vai aumentar a sua dor na hora de tentar fazer esse movimento. E principalmente, o quanto que essa bola vai ficar apertando as terminações nervosas que estão ali, passando ao redor dele. Porque temos terminações nervosas passando por todos os músculos e tal, para eles conseguirem se contrair, né? Através dos nervos que a gente recebe o estímulo de contrair os músculos e, consequentemente, se mexer. Então, em todo, onde tem músculo, tem nervo, certo? E aí, o que é que acontece? Quando acontece essa formação desse cisto, essa bola vai apertar. Deixa eu tirar aqui a imagem um pouquinho. Essa bolinha que está atrás do seu joelho vai apertar as terminações nervosas. Digamos que essa minha mão aqui são os nervos que estão passando ali. E aqui é o cisto, certo?
E aí, ele localizado aqui, ó, ele vai ficar apertando essas terminações que eram para estar livres, porque não era para o cisto estar ali. E o que é que vai acontecer? A sua dor vai aumentar por causa do cisto. Pode acontecer de você não sentir nada? Com certeza pode. O cisto pode ser assintomático. Assim como ele pode se desfazer sozinho. O cisto ele se forma e se desfaz sozinho, certo? Mas a pior parte dele é quando ele estoura. Quando ele, principalmente quando ele está grande, que ele estoura, ele vai liberar muito líquido dentro do seu joelho. E o que é que vai acontecer? A dor vai aumentar. Provavelmente você vai ter mais dificuldade ainda de mexer com o joelho. E o que é que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade de sentar e levantar, de andar, vai sentir com certeza mais dor. E esse problema do líquido que extravasou precisa ser resolvido. Aline, eu só consigo resolver com o médico fazendo uma punção, colocando injeção para puxar esse líquido de lá? Não. Até porque, quando você vai fazer a punção, muitas vezes não é suficiente para você conseguir tirar todo o líquido que extravasou ali. Então, o que você pode fazer nesse caso? Posturoterapia associado com drenagem linfática é um bom exemplo do que você pode fazer para combater os sintomas do cisto quando ele estoura. E aí, deixa eu mostrar de novo a imagem só para você ter uma ideia. Imagina essa bolinha aqui, cheia de água dentro, essa bola azul, atrás do seu joelho. Imagina ela estourando e a água extravasando. Essa água, que não devia estar ali, vai fazer a mesma coisa, vai fazer pressão naquele local, vai apertar as terminações nervosas e esse problema precisa realmente ser resolvido. Mas tem como você resolver, fazendo coisas como a posturoterapia associada à drenagem. E aí é um problema que dá para você tratar depois que o cisto rompe. Dá para você esperar ele se desfazer sozinho, porque isso pode acontecer. E dá para você fazer coisas como exercícios de alongamento para aliviar a situação enquanto ele está ali formado. Agora, se você pensa, eu quero fazer uma cirurgia para tirar esse cisto, o médico vai abrir o meu joelho, vai tirar o cisto. Vai resolver o problema, Aline? Não vai de jeito nenhum. A cirurgia do cisto de Baker não vale a pena ser feita. Por quê, Aline? Porque ele vai voltar. Infelizmente, toda vida que o cisto se forma, a tendência é que ele fique nessas indas e vindas. Então, a melhor opção que você tem é aprender a conviver com ele no formato que ele está ali. Se ele estourou, você deve aprender a tirar aquele líquido dali, aquele excesso de líquido. Se ele está lá formadinho, é bom você aprender alguns exercícios de alongamento, por exemplo, para tentar aliviar, né? Se sua musculatura estiver muito encurtada, aquela pressão que o cisto causa dentro do joelho vai ser potencializada com o encurtamento dos músculos. E se você aprende exercícios de alongamento, esse encurtamento vai diminuindo, o joelho vai descomprimindo e assim você consegue uma forma de sentir alívio, mesmo quando o cisto está lá, certo? E ele pode simplesmente também se desfazer sozinho de uma hora para outra, como eu falei, tá? Então, essas são as melhores formas de você aprender a lidar com o cisto de Baker. Ele é benigno, sempre benigno, tá? Então, não precisa se preocupar com nada desse tipo, ele é benigno. E também tem como você tratar ou amenizar os sintomas quase sempre. Ele não vai ser um impeditivo de você andar, ele não vai ser um impeditivo de você melhorar com o tratamento da artrose no joelho. Ele pode, no máximo, dificultar, certo? O tratamento e os seus resultados. Mas não é uma coisa que você precise se descabelar, se desesperar, achando que nunca mais vai ter jeito na vida, tá bom? Então, o cisto foi a primeira coisa. Olha só como é importante você saber das coisas, né? Só no cisto de Baker você já entendeu que a cirurgia não é recomendável, né? Porque não vai adiantar. Você já entendeu por que que dói tanto, já entendeu que você pode fazer várias coisas para aliviar os sintomas do cisto de Baker, né? Aline, mas eu quero saber na prática, o que é que eu posso fazer na prática para aliviar?
Calma que um dia eu vou fazer um vídeo, um programa só sobre isso. O programa de hoje, o foco dele é você entender o que tem dentro dos seus exames, o que é cada achado e o que dá para fazer com cada um deles, certo? Depois a gente vai fazendo práticas e tal, para esse vídeo não ficar longo demais e para a gente não sair do foco do objetivo de hoje, tá? Então eu recomendo que anota aí tudo que eu vou falando para você ter mais clareza, o máximo de clareza possível com relação ao seu tratamento e ao que é que tem dentro do seu joelho, tá? Outro achado muito comum dentro da artrose no joelho é isso aqui, ó. Desalinhamentos do joelho, tá? Que a gente pode chamar de joelho torto, né? Como a grande maioria das pessoas chama. E o do joelho torto, ele tanto pode ser varo, que é aquele joelho arqueado, tipo cowboy, quanto pode ser valgo, que é aquele xizinho que se forma, ele entra, né? Agora, tem muita gente que se desespera, principalmente nós mulheres, que temos até o fator estético também presente na nossa cabeça. Meu Deus, meu joelho está entortando, está ficando horrível. Eu agora só uso saia longa porque eu tenho vergonha de mostrar os meus joelhos, porque eles estão entortando. Só que eu tenho uma boa notícia para você, se saiu no seu exame que o seu joelho é valgo ou varo. E quem tem esse problema de desalinhamento por causa da artrose, tem tratamento sim. Não é uma coisa que vai se formar e você vai ser obrigada a conviver com aquilo para o resto da vida. Por quê? Se o seu joelho foi desalinhando com o tempo por causa da artrose, é muito provável que o seu tipo de joelho torto não seja estrutural, seja funcional ou adquirido. Nesse tipo de joelho torto funcional ou adquirido, exercícios de fortalecimento e alongamento específicos conseguem trazer o seu joelho, os ossos que estão desalinhados, para o local certo de volta. Ao passo que, se você já nasceu com o joelho torto, desde bebê, criancinha, sempre foi assim, o joelho sempre do mesmo jeito, isso a gente chama de joelho estrutural, torto estrutural, e aí não tem jeito. Mas se ele foi se formando com o tempo, tem jeito sim, certo? Outra coisa que você pode fazer para realinhar o seu joelho, além dos exercícios de alongamento e fortalecimento, inclusive eu tenho até um tratamento desse, né, que eu ofereço para as minhas pacientes. Esse tratamento você pode fazer concomitante ao RPG, que é reeducação postural global. É uma técnica que foi muito falada há algum tempo atrás, hoje em dia já se fala menos, mas com relação ao tratamento do joelho torto, ela ajuda bastante também. Porque nesse caso, o fisioterapeuta vai tracionar todos os músculos do seu corpo, como se estivesse reencaixando os grupos musculares, com o objetivo de ir trazendo o seu joelho para o eixo, né, para o realinhamento. E é uma técnica que ajuda muito. Só que não é suficiente, porque é muito importante você fazer a parte do fortalecimento muscular. E o RPG não faz isso, o fortalecimento. Por isso que eu digo que esse tratamento de realinhamento com exercícios mais o RPG é a melhor forma que existe de você fazer esse tratamento de realinhamento do joelho, certo? E tem mais, você pode conseguir voltar 100%. Pode ser que você consiga voltar ao joelho do mesmo jeito que era antes da artrose. Tem gente que não consegue, mas consegue um resultado sim de realinhamento e toda melhora é muito bem-vinda para o caso da artrose no joelho. Por quê? Deixa eu colocar a imagem aqui de novo para você ver. Quando você tem um joelho valgo, por exemplo, essa partezinha aqui interna do joelho, ela vai ficar muito mais comprimida, desgastada com o tempo, porque aumenta o contato do osso de cima com o osso de baixo, que vai aumentar o atrito, vai avançar a artrose mais rápido, o joelho desgasta mais rápido, aumenta a sua dor e você fica com mais dificuldade de ter resultados no seu tratamento. Então, qualquer coisa que o seu joelho que estava torto aqui for realinhando, qualquer ganho que você tiver vai fazer muita diferença já, certo? Então, vale muito a pena você entrar nesse tratamento de realinhamento do joelho, tá? Eu super recomendo. Aline,
Quando é que eu não tenho resultado de jeito nenhum, além de ser a questão de quando eu nasci? Eu não nasci com isso, eu sei que o meu joelho foi entortando com o tempo. Mas tem algum outro caso que não tem mais jeito de realinhar o joelho? Tem sim, quando se trata de deformidade severa. Uma deformidade severa é muito mais raro de acontecer. E se o seu médico ainda não te disse que você tem deformidade severa, é porque você não tem. Então, deixa eu te mostrar aqui um caso de deformidade severa em varo. Olha só o quanto que o joelho dessa pessoa está distante do pé. Tem mais ou menos um palmo de distância. Ó. O joelho fica aqui nessa linha e o pé fica aqui na outra linha, certo? Então, é uma distância muito grande entre o pé e o joelho, tá? Então, é mais ou menos assim que você sabe que é uma deformidade severa. Você vê a tíbia, que é o osso de baixo da perna, né? Muito inclinada. Então, é uma coisa muito, muito grande aqui. Deixa eu até tirar a minha imagem um pouquinho. O joelho do pé é um palmo, assim, é muita coisa, tá? Então, isso é uma deformidade severa. E aí, nesse caso, não tem mais como realinhar totalmente o joelho. Mas ainda pode ser que tenha alguma melhora. Pode ser. Mas, mesmo que não tenha melhora nenhuma, uma pessoa dessa também deveria fazer exercícios de fortalecimento e de alongamento para minimizar essa diferença da musculatura. A musculatura que fica aqui na lateral da perna, do lado de fora, né? Ela está muito esgarçada, ela está em posição de alongamento constante, certo? Então pode criar uma frouxidão ligamentar aí, os músculos vão perder a força, certo? E aí esse problema precisa ser trabalhado, mesmo que o joelho não consiga mais realinhar. Assim como os músculos de dentro do joelho, da parte mais interna, né? Esse grupo muscular está muito encurtado, está travado assim, para dentro. E aí seria bom fazer exercícios de alongamento aqui também, certo? Então, mesmo que o joelho não volte ao normal, é importante fazer esse tratamento que eu estou falando, tá? De fortalecimento e alongamento para joelho torto, certo? Agora, deixa eu dar um exemplo de joelho valgo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. De joelho valgo com deformidade severa. É a mesma coisa. Se você traçar uma linha reta do joelho dela até o chão, o pontinho que marcar no chão vai ficar muito distante do pé. É assim, um palmo de distância entre o joelho e o pé. É muito desalinhamento, certo? Então, isso pode ser considerado uma deformidade severa. Principalmente o joelho direito, tá? O joelho esquerdo você vê que é um pouquinho mais aproximado, mas o joelho direito, ele está realmente muito afastado. E aí, nesse caso, pode ser que não haja mais a possibilidade de realinhamento do joelho, mas continua havendo a necessidade de praticar exercícios com a intenção de tentar reequilibrar o máximo possível os grupos musculares que estão desalinhados, né? Ou com excesso de encurtamento ou com excesso de estiramento, que causa a fraqueza muscular, tá? E aí, nesses dois casos que eu mostrei aqui, tem jeito sim, certo? Se você não tem o joelho torto estrutural, você consegue realinhar o joelho através de tratamento, tá? Então, é mais uma coisa que você pode se despreocupar se deu no seu exame. Se você teve um achado de joelho valgo ou varo, tá torto, ou você olha no seu espelho e vê aquele joelho torto, se desespera achando que não tem mais jeito, tem jeito sim, certo? Então, mais uma coisa que você pode aí acalmar o seu coração. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante, demais. Então preste atenção aqui comigo, não perde nem um segundo do que eu vou falar agora. Dá uma olhada nessa imagem. Isso daqui, essa partezinha azul, é onde fica um líquido que a gente chama de líquido sinovial, certo? Então foca aí na partezinha azul da imagem, tá? Esse líquido sinovial, ele é muito importante para absorver o impacto no joelho quando a gente pisa, quando a gente sai andando. Ele absorve o impacto, ele impede que o osso de cima fique batendo com o osso de baixo. É literalmente
um amortecedor, tá? E ele também ajuda a lubrificar a articulação para você não ficar tendo estalos quando vai dobrar e esticar, por exemplo. É um líquido muito importante. Mas quem tem artrose no joelho acaba produzindo mais desse líquido do que o que era para ser produzido. E às vezes o líquido acaba extravasando do local, outras vezes a própria inflamação faz com que haja necessidade de aumento da produção desse líquido, certo? Entendeu? Pronto. Quando esse líquido é muito produzido, mais do que o que deveria, vai dar, e isso acontece lá dentro do joelho, nessa partezinha aqui, bem do meio que você está vendo, tem a palavrinha aqui, líquido sinovial, né? Líquido sinovial, do lado esquerdo. Aí você vê que a bolinha está apontando aqui, né? Nesse espaçozinho bem interno do joelho. Quando acontece um derrame intraarticular ou só derrame, que tem lá no seu exame, você viu que deu derrame, quer dizer que esse líquido sinovial está em maior quantidade nesse espacinho azul que você viu aí. Isso é um inchaço. É a mesma coisa que inchaço, certo? Qual é a diferença? O inchaço que todo mundo fala é aquele que a gente vê. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui a imagem. O inchaço que você fala é aquele inchaço que você vê. Você olha para o seu joelho, ele está uma bola. Você consegue ver que o seu joelho está inchado. No caso do derrame, o joelho está inchado, mas você não consegue ver, porque o inchaço ele está lá dentrinho naquele local que eu te mostrei aqui. Está na parte mais interna e você não consegue visualizar, certo? Nessa parte aqui. Isso é derrame. Aline, tem como fazer um tratamento para isso também? Tem. Isso também tem jeito, certo? Deixa eu voltar aqui. O derrame, você pode, em último caso, fazer aquela punçãozinha que eu falei com o médico, né? Dele ir lá e tirar aquele líquido. Mas você também pode fazer o tratamento do mesmo jeito que o inchaço normal. Colocar a perninha para cima, fazer a drenagem, fazer uma compressa de gelo. Tudo isso vai ajudar você a retirar esse líquido. Normalmente, o inchaço que a gente consegue ver, aquele que deixa o nosso joelho uma bola, ele é mais fácil de ser retirado do que o derrame, que é o inchaço que está mais na parte interna. Mas é possível sim. E eu digo que é, porque eu já recebi vários pacientes com esse problema, que ao longo do tempo o joelho foi desinchando, elas foram relatando o alívio da dor até a dor desaparecer. E a dor desaparece quando o joelho seca, quando a gente consegue controlar o problema do derrame, certo? Além de outras coisas, claro. Mas uma coisa importante para você saber é: se você não tira aquele líquido dali, o líquido do derrame, a sua dor não vai embora. Não importa o quanto de fisioterapia você fizer. Se você não faz uma drenagem, por exemplo, né, fica só no choquinho e nos exercícios, não vai resolver. Se você fica tomando remédio, menos ainda, nenhum remédio resolve esse problema. Se você fica fazendo infiltração, piorou, porque a infiltração pode até piorar esse problema, certo? Então também não vai resolver. Então, para pilates, academia, hidroginástica, tudo isso pode até piorar o problema do derrame. Muitas vezes você nem sabe que tem. E às vezes você sabe que tem, porque viu no exame a palavrinha lá derrame, mas você não faz a menor ideia do que raios é isso. E aí vai para o Pilates, vai para a academia, vai para a hidro, achando que pode, mas na verdade não devia. Porque se você tem o derrame e o líquido está ali solto, você vai fazer exercício, aquele líquido, puf, extravasa mais ainda e a dor acaba aumentando. Já recebi vários relatos de pacientes minhas que chegaram para mim, Aline, estava fazendo hidroginástica, mas no terceiro dia já, meu joelho piorou tanto, minha dor aumentou, foi horrível, fiquei com mais dificuldade de movimentar o joelho. E isso aconteceu por causa desse fenômeno do líquido do derrame extravasar. Depois que a gente vê lá na imagem, né, no relatório do exame da pessoa, tem o derrame, aí a gente entende. Então, é por esse motivo que eu digo, nunca
Presta muita atenção, muita. Nunca comece o tratamento da artrose no joelho com exercícios. Nunca. Nem com pilates, nem com hidro, nem com academia, nem com yoga, nem com porcaria nenhuma. Porque o seu joelho precisa ser preparado antes de você fazer tudo isso. Se você tiver um derrame, precisa tirar ele de lá. Se o seu joelho está inflamado, precisa controlar a inflamação. Se você tem um problema de cisto que está estourado, você precisa resolver isso também. E assim por diante. Então, você começar o seu tratamento com exercícios de fortalecimento é um tiro no escuro e é um super perigo de você acabar piorando ainda mais, certo? Então, é o jeito mais errado que existe de você iniciar o seu tratamento da artrose no joelho. E eu digo isso tranquilamente, porque eu fui professora de Pilates por 20 anos. E aí eu lembro muito bem de não ter todos os recursos que eu precisava ali para tratar o paciente, tá? Então, não fica contando com esses recursos para ficar boa do joelho e voltar à vida normal, sozinhos, isolados, porque não vai dar certo. Para você ficar boa do joelho e voltar à vida normal a longo prazo, você precisa fazer a sequência correta do tratamento, tá? E uma delas é, primeiro, preparar o joelho, controlando esses sintomas que eu falei, para depois começar a fazer exercícios, certo? Dentre outras. Mas acredito que você já entendeu o recado, né? Vamos agora para outro achado que pode acontecer no seu exame com muita frequência. Pode até ser que não aconteceu agora nesse exame, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você vai fazer um exame de rotina para acompanhar como está a artrose e aí, puf, acaba aparecendo esse problema. Assim como os outros que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar o que é um menisco. Pode dar no seu exame fissura de menisco, extrusão de menisco, lesão meniscal. Acontece quase sempre lesão de menisco em quem tem artrose no joelho, tá? Para não dizer sempre. Então, vamos ver aqui primeiro o que é o menisco, Aline. Tá vendo essa estruturazinha azul, um azul mais escuro que está embaixo? Você vê a patela, né, que é a antiga rótula, é o ossinho que parece um triângulo. Você vê essa partezinha branca aqui que está mais em cima, que é a cartilagem que protege o osso, né? No caso aqui, o fêmur, tá? Essa partezinha mais esbranquiçada é a cartilagem que protege o fêmur. E aqui embaixo dessa cartilagem branca, você vê essa figurazinha azul mais escuro, que parece um círculo, um espiral, né? Só que, na verdade, é como se fosse assim, a forma do menisco, tá? E aí, ele também vai servir para ajudar a amortecer impacto na hora que a gente anda, tá? Também é como se fosse uma molinha de absorção de impacto, tá? Essa estrutura aqui, ela tá íntegra, esse menisco, ele tá conservado, certo? Agora, quando acontece uma lesão no menisco, por causa do desgaste da artrose, né, que vai alterando toda a biomecânica do joelho, você começa a andar mancando, começa a jogar o peso mais para um lado, o joelho começa a entortar, todos esses fatores associados vão levando a pequenas lesões no menisco. E aí vamos ver quais as possibilidades disso acontecer. Você pode ter vários tipos de lesões no menisco. A lesão longitudinal, a oblíqua, a degenerativa, a radial e horizontal. Então, se você tem a lesão longitudinal, por exemplo, é uma fissura, grava esse nome, uma fissura no menisco. Se você tem só uma fissura, esse caso é o mais fácil de tratar de todos, certo? A lesão oblíqua também dá para tratar, certo? E a radial também dá para tratar. Essa degenerativa aqui que você vê que ele rompeu, e a radial também ele rompeu, dá para tratar se ele não extrusar. Aline, o que é extrusar? Se o menisco não sair do lugar. Deixa eu mostrar outra imagem de novo. Você está vendo o menisco aqui, bem bonitinho no lugarzinho certo. Se essa partezinha azul sair para onde está esse ligamento aqui, essa estrutura rosa, tá? Que parece um canudo, tá?
Se o menisco sair nessa direção e sair totalmente ali debaixo da cartilagem, aí a gente chama de extrusão do menisco. Nesse caso, dele sair do lugarzinho que era para estar, você vai precisar fazer uma cirurgia, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Você vai precisar de uma cirurgia de reposicionamento do menisco, para ele voltar para o lugarzinho dele, tá? Então, se ele sai totalmente, praticamente todas as vezes precisa dessa cirurgia de recolocação, tá? Só que você pode ficar tranquila. Se deu no seu exame que o menisco extrusou, né? Tá extruso, saiu do lugar, enfim. Você precisa fazer a cirurgia, mas é uma cirurgia muito simples de fazer. É um pós-operatório muito tranquilo. Você não vai sofrer tanto assim quanto, por exemplo, uma cirurgia da prótese da vida. Então, se esse foi o seu caso, de precisar da cirurgia do menisco, acalma seu coração também, tá? Que é uma cirurgia simples, um pós-operatório simples, e você vai conseguir se recuperar rapidamente, tá bom? E vai resolver o problema do menisco. E se você tem essas outras lesões, vou mostrar de novo, como essa longitudinal, por exemplo, mesmo que o menisco esteja fissurado, tem como tratar isso aí sim, certo? Através de exercícios de fortalecimento e estabilização do joelho, para você necessitar cada vez menos desse sistema de amortecimento. Exemplo, você aprender a escolher um calçado adequado, que tenha um bom sistema de absorção de impacto, certo? Vai ajudar muito ao menisco e à cartilagem, se é que você ainda tem, a absorver o impacto quando você pisa, tá? Então, trocar a chinela por um tênis com tecnologia Air ou tecnologia por gel de absorção de impacto, você já está aliviando bastante o trabalho do seu menisquinho, tanto do menisco quanto da cartilagem, do pouco que ainda restou ali, tá? E isso vai ajudar no tratamento, sim. E você também pode fazer exercícios de fortalecimento e estabilização do joelho. Você pode fazer reeducação funcional para andar corretamente, aprender como faz isso. Tudo isso vai ajudar a aliviar a situação do seu menisco, a tratar o seu problema e você parar de sentir dor por causa disso, tá? Então, mais uma vez, mesmo que o seu menisco esteja fissurado, tem como tratar, certo? Então, sossega seu coração com isso aí também, tá bom? Vamos agora falar de outra coisa, que outro achado muito comum na artrose do joelho, tá? Que são os osteófitos, certo? Aline, o que é essa palavra horrorosa? São os bicos de papagaio, famoso bico de papagaio, que a maioria das pessoas conhece na coluna, né? Mas esses bicos de papagaio também se formam no joelho. E para você ver, né, ter um entendimento visual do que eles são essas proeminências ósseas aqui ao redor do fêmur e da tíbia, né, que é o osso de cima e o osso de baixo da nossa perna. Tá vendo essas bolinhas de osso? Pronto, parece uma coisa, né, desgastada, bem feinho de ver, mas são essas proeminências ósseas que parecem bolinhas que grudam ali ao redor do osso, né? Principalmente na cabeça da tíbia e embaixo aqui no fêmur, tá? E aí, essas novas formações de ossos, né, de calos ósseos, causa muita dor, certo? Causa dor, pode dificultar os movimentos de dobrar e esticar o joelho e não tem muito o que fazer quando ele está em processo de formação para aliviar essa dor, tá? Você pode, para eliminar a dor, é muito difícil. Deixa eu tirar aqui. Então, o que é que dá para fazer com relação ao osteófito? Enquanto ele está em processo de formação, né, o calo ósseo está se formando, ele vai tender a doer mais, certo? Então, se deu osteófito no seu exame e você está sentindo uma dor que não sentia antes, pode ser que seja esse processo de formação de osteófitos, tá? Que são esses calos ósseos. O que dá para fazer para aliviar a dor dessa formação? Não tem nada que elimine a dor ou que cure esse processo ou que interrompa esse processo de uma forma eficaz. O que dá para fazer
é você fazer uma pomadinha anti-inflamatória, né? Já falei sobre isso no vídeo passado, você pode ir lá e ver também, né? E pode fazer coisas como compressas, pode fazer também a utilização de medicamentos que o seu médico passe, analgésico, anti-inflamatório, para aquele momento, né? Mais agudo da dor. Mas qual é o problema maior do osteófito? Uma hora ele vai parar de se formar e aí essa dor do processo de formação vai tender a aliviar gradativamente, tá? Você pode continuar sentindo dor por outros motivos, mas pela formação do osteófito uma hora para. Porém, tem um grande porém aqui, a localização. Se o osteófito se forma num local onde ele vai ficar aumentando o atrito do osso com osso, onde ele vai dificultar a movimentação de dobrar ou esticar, né? Se ele ficar mais nessa partezinha do osso e não aqui, certo? Isso pode gerar um problema. E aí, nesses casos, pode acontecer de só a cirurgia resolver o seu problema. E aí tem como você fazer uma cirurgia para raspar aquele osteófito dali, certo? É uma coisa boa, porque tem jeito, né? Poderia ser que não pudesse fazer essa cirurgia, que você tivesse que conviver com aquilo ali pro resto da sua vida, mas tem jeito, tá? Então, nos casos que precisa de cirurgia, essa cirurgia pode ser feita praticamente em todos os casos para retirar esse osteófito aí em excesso que está no lugarzinho que não devia estar, certo? Mas, vias de regra, é um problema que em algum momento se acomoda e você consegue conviver com ele sem dor mais. Quando você consegue controlar os sintomas, os osteófitos param de ser um problema. Então, é outra coisa que você não precisa se desesperar. Se deu osteófito no seu exame, não se desespere, porque tem jeito, tá? Vamos lá para outro achado, que também é muito comum. A redução do espaço intraarticular. Vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem que você está vendo do lado esquerdo, que está mais perto de mim, é um joelho normal, com um espaço articular saudável, normal, certo? Você vê que dá para enfiar um dedo nesse espaço aí entre o ossinho de cima e o ossinho de baixo, né? É um espaço normal, adequado. Agora, nessa figura que você está vendo aqui do lado direito, você vê que o osso está batendo, osso com osso, né? O fêmur está batendo na tíbia. E aí, o que acontece? Muita dor, muito desgaste e muito avanço da artrose no joelho. Então, esse problema aqui da redução do espaço intervertebral, ele tem que ser corrigido. Viu só a imagem da direita? Do lado direito, a gente consegue ver claramente que o osso de cima está encostando mesmo no osso de baixo. O fêmur está encostando na tíbia, né? E essa setinha preta aqui, ó, tá mostrando um outro ponto de contato. Então, é muita pressão aí dentro, certo? Aline, tem como resolver esse problema? Tem sim. Tem como você fazer alongamento e fortalecimento para estabilizar o joelho. Muitas vezes você pode fazer exercícios para estimular a lubrificação do joelho com líquido sinovial adequado, né? Então, tem exercícios que faz isso por você. O próprio exercício estimula o líquido sinovial a ser produzido, né? De uma forma correta, de uma forma mais saudável. E aí você consegue ir amortecendo os movimentos do joelho, né? A questão do tênis também vai ajudar, de um bom calçado com absorção de impacto. A própria estabilização do joelho vai ajudar no controle desse problema também, tá? E os alongamentos vão ajudar a descomprimir um pouquinho esse contato. Aline, mas eu consigo fazer um afastamento tão grande? Não precisa afastar tanto assim. Se você afastar 2 milímetros um osso do outro, ele parar de encostar ali, só 2 milímetros já é suficiente para dar uma boa descomprimida, certo? Porque muitas vezes o contato
de bater um no outro é o que dói. Agora, se você consegue afastar um mínimozinho assim, pronto, já é suficiente para você parar de sentir essa dor. E mais uma vez, eu sei que é possível porque eu vejo as minhas pacientes com esse tipo de problema conseguir controlar os sintomas da artrose no joelho. Mas é preciso fazer todo o tratamento completo. Se você fica tratando só uma coisa e não trata a outra, não vai resolver, tá? Então, precisa resolver o problema do espaço intraarticular, precisa resolver o problema do cisto de Baker, né? Ou pelo menos tentar amenizar. Precisa resolver a inflamação, o inchaço, tudo isso, tá bom? É assim que você consegue ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, tá? Ficar boa é você se livrar de todos os sintomas, parar de sentir dor, parar de sentir dificuldade de andar, fraqueza, você para com tudo isso, fazendo o tratamento do jeito certo, tá? E aí você consegue voltar a andar direito, voltar a sentar e levantar, voltar a sair, passear, viajar, volta a ser aquela mulher que você era antes da artrose no joelho. Só que para você conseguir isso, tem que fazer o tratamento completo, certo? Vamos lá. Agora eu vou mostrar o último achado, não menos importante, que são os graus da artrose. Tem muita gente que fica, ai meu Deus, meu grau já é 4, meu grau já é 5, eu já estou no último estágio, meu caso não tem mais jeito, misericórdia, não, desespero. Mas, na verdade, também tem jeito sim. Mesmo que você tenha artrose grau 4, grau 5, grau 10, grau 1000. Certo? Olha só. O que quer dizer essa história de graus, né? Grau 1, 2, 3, 4, 5, enfim. É o quanto a cartilagem está desgastada, certo? A gente vê que na primeira imagem o joelho está normal, né? Porque o joelho é uma criança, coisa mais linda. No grau 2, você vê uma fissura, você vê como se fosse um risco, né? Ali na cartilagem, que a gente chama de fissura. Essa fissura, ela normalmente acontece por causa de uma pancada, de um acidente, de uma lesão por esforço repetitivo, tipo assim, uma pessoa que trabalha pulando, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, enfim. É esse tipo de situação que causa essas fissuras, tá? E aí, se você sofre uma única fissura, é suficiente para você desenvolver artrose. Uma fissura de uma queda já pode te causar artrose. Por quê? Porque essa fissurazinha aí, ela vai começar a amolecer. Aonde ela aconteceu, a cartilagem começa a amolecer. E a partir do momento que ela amolece, ela começa a se degenerar, se decompor. E aí a gente passa para a terceira imagem, né? Que é uma artrose moderada, nível 3. Nesse tipo de artrose, você já começa a ver umas pequenas bolinhas, né? De desgaste da cartilagem ali. É quando a fissura já evoluiu para o desgaste, certo? E aí a gente já começa a ver a artrose querendo, a cartilagem querendo se decompor, tá? E na última imagem, finalmente a gente vê uma artrose grau 4, um grau mais elevado, certo? E aí a gente vê claramente rombos, né? Na cartilagem mesmo, de buracos, crateras formadas. Tem gente que diz até que não tem mais nem cartilagem, né? Que perdeu tudo e tal. E aí se desespera por causa dessa história do grau 4. Mas, mais uma vez, tem como tratar esse problema também. Tem como controlar os sintomas da artrose no joelho. O que é que vai causar esse desgaste na cartilagem? Vai causar inflamação e inchaço, certo? Esse problema de desgaste contínuo, né? Sempre acontece de novo, depois acontece de novo, e vai. E aí, sempre que acontece uma progressão nesse desgaste, vai ter um processo de derrame ou de extravasamento do líquido, que vai inchar o seu joelho por fora, vai aumentar a dor e vai acontecer o processo inflamatório. Só que tem como a gente controlar esses sintomas. Tem como a gente tirar o excesso de líquido, tem como aliviar a dor, tem como você
controlar a inflamação, né? Exemplos, utilização correta das compressas, é um ótimo recurso para você eliminar a inflamação. Tem como você fazer a estabilização do joelho, para ele parar de ficar desgastando, e você não precisar mais tanto da cartilagem, né? A mesma coisa que eu falei antes, reeducação funcional do andar, vai te ajudar nisso também, certo? Então, você somando todos esses recursos na sequência correta, do jeito certo, fazendo o tratamento completo, não importa como está a sua cartilagem lá dentro. Tem como você ficar boa do joelho e voltar à vida normal, sim. E eu digo isso tranquilamente porque 99% das minhas pacientes ou já estava com indicação para prótese ou tem artrose avançada no joelho, tá? 99% mesmo. E aí, adivinha o que acontece? Quando elas finalizam o tratamento, elas conseguem ficar boas do joelho e voltar à vida normal. Só tem que ter essa determinação de querer fazer e fazer o seu tratamento do jeito certo. Fechar essas lacunas que existem nos tratamentos convencionais, como eu já expliquei alguns detalhes aqui, né? O exemplo do Pilates, por exemplo, academia e tal e tal. Sempre fica alguma lacuna no seu tratamento, nesses convencionais que você faz por aí. Por isso que você está tão frustrada que não teve resultado até hoje. Então, precisa preencher essas lacunas. E assim, você consegue eliminar os sintomas da artrose no joelho, ficar boa e voltar à vida normal. Eu sempre tenho que dizer e lembrar que a artrose no joelho não tem cura, mas tem como a gente tratar e eliminar os sintomas para você poder ter uma vida normal, você poder voltar a dançar, poder voltar a brincar direito com seus netos, voltar a ser mais útil para a família, que tem muita gente que adora ajudar filho, a filha, e até vizinha se brincar, né? Era aquela pessoa ativa, proativa, e de repente tem que parar tudo, porque o joelho não deixa mais, né? Pelo amor de Deus. Então, poder voltar a fazer as coisas de casa com mais facilidade, poder voltar a trabalhar, ganhar uma renda extra, né? Então, tudo isso é possível, mas você precisa sair dessa zona de conforto. Precisa parar de continuar tentando sempre as mesmas coisas que você tentou a vida toda, às vezes meses e meses a fio, anos e anos a fio, sempre tentando as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados e você continua aí, ó, só perdendo seu tempo e jogando seu dinheiro fora. Então, você precisa sair dessa curva e entrar no caminho correto, que é fazer essa sequência ideal do tratamento e, a partir daí, ir preparando o seu joelho para a próxima etapa do tratamento, para a próxima, ao invés de querer começar tudo de uma vez só, sem o joelho estar nem minimamente preparado para fazer aquilo, tá? Aline, eu quero saber mais sobre isso, adorei, me empolguei, entendi e quero fazer esse tratamento e tal. Então, continua me seguindo e já aproveita para se inscrever nesse canal. Não pode deixar de se inscrever, porque toda santa semana, terça e quinta, 8 horas da noite, tem o programa Fique Boa do Joelho com a Aline, onde eu vou te ensinar sempre, cada vez mais sobre isso, para você entender com mais clareza, cada vez mais, como é esse caminho que você precisa seguir para ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, porque eu estou te esperando no próximo programa, para a gente seguir junta nesse caminho rumo a ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, te espero no próximo programa. E lembrando que todo santo dia tem vídeo novo aqui no canal também, para você saber cada vez mais sobre esse assunto tão importante, para você conseguir voltar para a sua vida normal. Tá bom? Um beijão e até o próximo programa.